continua no Santos, Thaís. Muito bom. Felipe Melo e o resumo da rodada do fim de semana. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thaís. Ó, o Quintinal vai marcar 10 em ponto. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, afirma que vai ampliar as medidas de combate às chamadas abusivas. A Anatel prorrogou até 30 de abril de 2024 a medida cautelar vigente, que determina o bloqueio de empresas que realizem muitas ligações ou que chamem os consumidores de maneira ineficiente. A agência também ampliou o alcance da medida, que agora é válida para todas as prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel. As primeiras medidas cautelares abrangiam apenas 26 empresas em que havia sido identificado o maior volume de tráfego de ligações de voz. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora são 10 da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170, em FM 85.7. Você que nos ouve também pela internet, pelo aplicativo Band Play, aplicativo Band Rádios. Você que nos acompanha pelo YouTube com imagens direto da Rádio Bandeirantes em Campinas. Aqui você pode curtir, compartilhar e dar também a sua opinião pelo YouTube. É só colocar na busca do seu canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos começando hoje o Manhã Bandeirantes. É um novo jeito de levar a informação a você que nos acompanha todos os dias, mas com o mesmo conteúdo, com a mesma opinião e com a sua participação todos os dias pelo 971021493, 971021493. Você participa com a gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes todos os dias. A partir de hoje, nós continuamos trazendo também o noticiário político da região, o que acontece na política local, nacional, internacional, mas com essa nova plástica, com essa nova cara. Todos os dias teremos também a presença de Tiago Prudente, exceto hoje, feriado, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Hoje o Tiago está de folga, mas tenho o prazer de receber aqui nosso colega também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, jornalista Edson Souza, estará comigo na manhã de hoje até às 11h30 da manhã, aqui na RB Campinas. Muito bom dia para você, Edson. Bom dia, Heitor. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes. Uma honra para mim estar aqui nesse primeiro Manhã Bandeirantes. Vamos aqui até às 11h30. E já que o Tiago está de folga, eu sou o folguista. Com um grande prazer, teremos aqui o Edson Souza hoje para trazer informação, opinião e ajudar a gente também com os assuntos que fazem parte deste feriado. São 10 da manhã e 4 minutos. Quero começar com uma reportagem que a gente traz direto do portal bandmulti.com.br para você programar o seu feriadão. A gente sabe que tem muita gente hoje acordando um pouco mais tarde, muita gente programando o que fazer em Campinas nesta segunda-feira, e a Prefeitura de Campinas vai manter alguns serviços essenciais durante o feriado do Dia do Trabalhador e alguns serão suspensos em função
do feriado. Tá pensando em fazer compras? Vem aí o Dia das Mães, a gente sabe que muita gente vai aproveitar essa data. A Associação Comercial e Industrial de Campinas deixou hoje como um ponto facultativo para o comércio de rua abrir das 9 da manhã até as 5 da tarde. Os bancos hoje não ficarão abertos. O Serviço de Defesa Civil tem atendimento normal, 24 horas por dia, e daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo também. Patrulhamento de guarda municipal normalmente pela cidade. A Torre do Castelo está aberta, abriu agora às 10 da manhã, vai ficar aberta até meio-dia e depois de 1 da tarde até às 5 da tarde. O Mercado Municipal hoje vai permanecer fechado. Então hoje não adianta ir ao Mercadão, porque ele estará fechado. As feiras livres hoje não funcionam. Segunda-feira, tradicionalmente, não tem nem a feira livre, nem a feira noturna. Uma opção de lazer hoje na cidade de Campinas é a visita aos bosques e parques, aqueles que já estão abertos, que já foram liberados depois dos acidentes que aconteceram na cidade de Campinas. Estarão hoje com horário normal de funcionamento. É o caso, por exemplo, da Lagoa do Taquaral, é o caso do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na Vila Brandina, e aqueles que continuam fechados para que haja uma análise com relação às árvores da cidade, claro que também hoje não receberão o público. E nesta segunda-feira, 1º de maio, acontece também o Dia da Comunidade no Parque Industrial. Um dia voltado para o atendimento à população com orientação e uma série de serviços que estão sendo oferecidos, como, por exemplo, vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe numa parceria com o Centro de Saúde São Bernardo. Na linha com a gente, o organizador desse evento, o Alfredo Luiz, vai conversar com um ouvinte da Rádio Bandeirantes e contar um pouco sobre esse dia importante que promete também aproximar a comunidade na região do Parque Industrial. Bom dia para você, Alfredo. Prazer ouvi-lo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer estar com vocês aí também. Saúdo aí a todos os nossos ouvintes aí também. Conta um pouquinho pra gente como é que está acontecendo o Dia da Comunidade. As atividades já ocorrem desde as 9 da manhã. O que é que está sendo oferecido hoje para o público de Campinas? Tá, esse evento é um evento de ação social, né, promovido aqui pela Igreja Presbiteriana do Parque Industrial. E no evento nós oferecemos aqui um atendimento na área de saúde, como medição de pressão, medição de glicemia. Nós temos a parceria com o Centro de Saúde aqui do bairro São Bernardo, né, que nos atende aqui, está fazendo a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. Temos também um atendimento de orientação odontológica, um atendimento médico pediátrico. Aqui nós temos uma sala com a pediatra também para atender. No espaço aqui nós temos um espaço reservado, né, para orientações jurídicas. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida jurídica, quiser fazer uma consulta, nós temos 4 advogados aqui à disposição, oferecendo gratuitamente aí os serviços. E uma praça de alimentação, com diversas coisas aqui para oferecer para a nossa população. Edson Souza, na linha com a gente, o pastor Alfredo Luiz, o organizador do Dia da Comunidade, que acontece hoje em Campinas. Feriado também é dia de prestação de serviços. Pastor Alfredo, bom dia. Eu sei que a Igreja do Parque Industrial já realiza esse evento há muitos anos, é um evento tradicional que a comunidade toda participa. Agora, o que eu ouvi falar das vezes que eu fui é que o pastel que é servido é sensacional, hein, pastor? É bom demais, bom demais. Inclusive você está reservado aqui, viu, meu querido? Meu Deus! Mas a gente tem uma praça de alimentação aqui, com pastel, crepe, cachorro-quente, espetinho, outras coisas também estão sendo oferecidas aqui, né? Além dos serviços gratuitos que estão sendo oferecidos pela igreja também para a comunidade, né? Eu fiquei sabendo que o prefeito também ficou de dar uma passada aí, é verdade, o pastor Alfredo? Sim, o prefeito esteve aqui com a gente logo na abertura, né, às 9 horas da manhã, o prefeito Mário Saad, acompanhado aí também da secretária de Ação Social do município de Campinas, participaram com a gente, fizeram uma visita aqui no espaço, né, e agora já não estão mais com a gente, mas deixaram um abraço para todos também aqui. Pastor Alfredo Luiz, conte pra gente onde acontece, até que horas será o atendimento ao público, e tudo é de forma gratuita, a vacinação, o atendimento jurídico, isso tudo é oferecido de graça para a população. Conta pra gente, quem quiser e estiver nos acompanhando agora, como é que pode fazer para participar também do Dia da Comunidade? Tá. O evento está acontecendo aqui no Parque Industrial, na rua José Pinto Camargo,
Nós ficamos aqui próximo ao Colégio Ângulo, né? Então, atrás aqui do Colégio Ângulo, a rua foi fechada para o evento, então a pessoa pode vir, tem lugar para estacionar, é fácil o acesso para chegar aqui com a gente, né? E a parte de vacinação, né, e os serviços que estão sendo oferecidos são todos gratuitos. Então, tudo que está sendo feito aqui, medição de glicemia, verificação de pressão arterial, os serviços de atendimento jurídico, tudo é gratuito, né, e está aberto a qualquer da população que quiser participar com a gente aqui. Eu sei que vocês estão tendo o apoio também da INDEC, é importante, né, da Guarda Municipal. E até que horas, pastor? Por exemplo, a pessoa que está ouvindo agora e quiser correr aí, ela precisa correr ou tem um tempinho ainda no restante do dia? Tá, o único serviço que a gente vai encerrar mais cedo é a vacinação, que vai encerrar às 13 horas. Tá? Então, começou agora às 9 e vai até às 13. Os demais serviços serão oferecidos até às 16h30. Então, quem quiser participar com a gente, pode vir, né? Nós vamos estar aqui, a praça de alimentação vai estar aberta até às 16h30. Nesse período, né, das 11 até às 16h30, nós teremos algumas apresentações, mágico, vamos ter apresentações musicais. Nós temos brinquedos também que estão sendo oferecidos aqui para as crianças gratuitamente, cama elástica, alguns brinquedos infláveis, pintura de rosto, algodão doce, tudo gratuito para a população. Eu estou muito interessado no pastel que o senhor já me ofereceu e também na cama elástica, porque o meu desempenho é muito bom nesse brinquedo, viu, pastor? Seja bem-vindo. Aqui o lugar está aberto, né, para quem quiser participar. O evento está aberto aí, vocês serão muito bem-vindos aqui com a gente. Eu aceito só o pastel. A cama elástica eu deixo para o Edson Souza, mas estarei muito curioso para ver o desempenho. Vai ser muito bom, porque eu gostaria de ver o Edson saltando aqui também. Não empolga não. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com o pastor Alfredo Luiz, organizador do Dia da Comunidade, que acontece nesta segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador em Campinas. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Bom trabalho, porque imagino o quanto esteja sendo corrido para organizar todo esse evento e que seja um sucesso e que muita gente possa aproveitar os serviços oferecidos. Alfredo. Ok, muito obrigado aí pela participação de vocês também com a gente aqui. Estamos à disposição aqui, quem quiser nos visitar, até às 16h30, tá bom? Abraço. Um grande abraço, são 10h12. Ainda falando sobre os eventos, o que abre, o que fecha nesse feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalhador aqui na cidade de Campinas. Hoje tem mudança, por exemplo, no atendimento no Ceasa. O Mercado de Flores está aberto, funciona das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. O Mercado Hortifruti já abriu às 7 da manhã, hoje vai funcionar até 1h da tarde. A área administrativa do Ceasa, o Banco de Alimentos, o Departamento de Alimentação Escolar não funcionam neste feriado. O atendimento pelo PROCON no telefone 151, no Espaço Cidadão, nas unidades do Agiliza e na sede administrativa que fica no Cambuí, seguem o calendário da Prefeitura, portanto hoje também sem funcionamento. Poupa Tempo não funciona hoje, o atendimento vai ser retomado apenas amanhã, mediante o agendamento prévio para você que precisa renovar a carteira de motorista, por exemplo, tirar uma nova via do RG. Hoje o Poupa Tempo não estará aberto. Então, ao longo do dia, a gente vai trazendo também mais prestação de serviço. Com relação à temperatura, Campinas, neste momento, registrando segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, 23,2 graus. A região metropolitana amanheceu com céu encoberto, com áreas de chuvisco, favorecido ali também pela entrada da umidade do oceano, transportada pelos ventos de sudeste. Temperaturas hoje já estiveram na casa dos 17 graus, estão subindo. A máxima não vai ser muito mais do que a gente está sentindo agora, não. 24 graus é a previsão para esta segunda-feira. Agora, o termômetro marca 23, então na hora do almoço vai subir um pouquinho mais e à noite os ventos sopram com maior intensidade. Mas eu sei o que você está se perguntando. Vai chover ou não vai? Hoje o céu deve ficar parcialmente nublado. A chance é de chuva localizada, sem previsão de temporal. Então, uma possibilidade grande de curtir o feriado. Opções não faltam em Campinas, Edson Souza. E tá um solzão lá fora. E você, antes da entrevista com o pastor Alfredo, você falou da Torre do Castelo. Aliás, alguns locais públicos voltam a ser abertos gradativamente. E a Torre do Castelo, Heitor, houve um tempo em que as pessoas achavam que lá era o ponto mais alto da cidade. Depois que descobriram aqui o Jardim São Gabriel e as torres de TV vieram para cá. Mas você pode
visitar a Torre do Castelo, e lá de cima você tem uma visão completa da cidade. É espetacular. E quem não foi ainda, eu sugiro que vá. São poucos degraus, né? Você não vai sofrer muito para subir ali, não tem elevador, tem que subir no degrau, na escadinha, mas vale muito a pena, é uma visão da cidade que poucas pessoas têm. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, também marca um novo valor para o salário mínimo no Brasil. O anúncio foi realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, na véspera do Dia do Trabalhador, foi feito um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Lula citou o aumento do salário mínimo, que a partir de hoje passa a ser de R$ 1.320, e afirmou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para que esse valor seja reajustado todos os anos acima da inflação. E também estão estudando já uma isenção maior também com relação ao imposto de renda. É importante que esse projeto vá logo para a Câmara e depois para o Senado, porque penalizar com o imposto de renda o trabalhador também é muita coisa. Então, se você puder, na medida do possível, oferecer uma isenção maior para aqueles que ganham menos, a população certamente vai gostar muito. Eu vou gostar muito. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula em cadeia de rádio e televisão. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Estejam certos de que até o fim do meu mandato ele voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação. Foi graças a isso que milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza e abriram caminho para uma vida melhor. É preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha o salário mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, a roda da economia volta a girar e novos empregos são criados. Quero também anunciar outra medida muito importante. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda, que há 8 anos estava congelada em R$ 1.903. A partir de agora, o valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5.000 por mês. Lembrando que existe também uma lei estadual que permite para que em São Paulo haja um valor diferenciado até pelo custo de vida que se tem em São Paulo. Ontem também, no programa Canal Livre, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que irá entregar um projeto que prevê o aumento do salário mínimo paulista para R$ 1.550, um aumento 4 vezes maior do que a inflação acumulada nos últimos 2 meses. A gente vai daqui a pouco trazer um trecho dessa entrevista do Tarcísio de Freitas ao programa Canal Livre, em que ele fala também sobre o apoio de São Paulo às reformas que estão sendo propostas pelo governo. Mas antes, Edson Souza, o projeto do presidente Lula, claro, apresentado às vésperas do dia 1º de maio, existe todo um trabalho de marketing político por trás disso, mas essa é uma bandeira de campanha do PT na última eleição, foi algo que Lula martelou muito durante o período de transição de governo e que agora é apresentado como um reajuste para a população. O próprio presidente Lula diz que o valor é um aumento nesse momento não tão grande para o trabalhador, mas já é um indício de que o governo pode daqui para frente sempre fazer um reajuste acima da inflação. O que, convenhamos, é o mínimo que se espera, porque senão o custo para o brasileiro vai ficar cada vez mais alto, custo real mesmo, de vida ali no supermercado. Na verdade, Heitor, com 4 meses, né, de governo, as pessoas estão um pouco assim com um pé em cada canoa, ainda esperando para ver o que vai acontecer. Quem não votou no Lula torce contra, né? A cada medida que não é muito popular, você vê nas redes sociais, você não fez o L, você não fez o L. Você vê que as pessoas se manifestando, e quem votou no Lula está esperando a picanha, por exemplo, que é um assunto de todo final de semana. Agora, muito mais do que mudar o nome dos programas, por exemplo, a gente tinha aqui o Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família. As pessoas não estão muito interessadas em nome de programas, estão interessadas no auxílio realmente que o governo possa oferecer. Então, se ele prometeu, ele tem que cumprir, porque
o que se espera de um governante é que ele cumpra, não só de um governante, mas de qualquer pessoa, é que você honre o fio da barba, como a gente dizia no passado. Então, se você prometeu, se é viável, se o Congresso, a Câmara aprovarem, você tem logo que promover essas mudanças mesmo, porque a população está esperando há muito tempo todas essas benesses, vamos dizer assim. Com relação ao salário mínimo paulista, anunciado também pelo governador Tarcísio de Freitas em entrevista ao Canal Livre da Band, ontem à noite, aliás, uma entrevista muito esclarecedora em vários pontos. O projeto deve ser entregue amanhã na Assembleia Legislativa e, uma vez aprovado, o novo piso será válido para 2 faixas de remuneração, representando um reajuste de 20,7% para a primeira faixa, 18,7% para a segunda. O texto deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, formalizando o trâmite. A informação confirmada no Canal Livre da Band. O que a gente vê também no estado de São Paulo é o governador Tarcísio de Freitas apresentando projetos que também estiveram na sua campanha, ele apresentando nesses primeiros pouco mais de 100 dias alguns dos pontos muitos polêmicos, alguns como, por exemplo, a questão da Sabesp, a possível privatização da Sabesp, mas a gente não vê uma queda de braço entre o governo do estado e o governo federal. Tanto que o anúncio feito pelo governador Tarcísio, mesmo sendo ali no mesmo dia, não tem um tom de querer mostrar que está fazendo mais do que o governo federal. Pelo contrário, mostra que está empenhado em trabalhar em conjunto, porque votando ou não em Tarcísio, Lula, Bolsonaro ou Haddad, quem está vivendo o estado de São Paulo, quem está vivendo o Brasil, precisa ter governantes que sejam, acima de tudo, preocupados com a população. E é interessante ver que, nesse momento, os dois parecem muito republicanos nesses tratos e nesses assuntos sensíveis, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo. E o caso do Tarcísio de Freitas, que a gente também... A gente, estou dizendo, quando eu digo a gente, não eu, você, mas de uma forma geral, as pessoas estavam um pouco com o pé atrás com ele, na época da campanha, numa emissora, numa entrevista numa emissora, perguntando que colégio que ele votava, ele não sabia o endereço do colégio. Então, as pessoas ficaram querendo chamá-lo de forasteiro. Pô, o camarada vem aqui querendo governar o maior estado da federação, sem saber direito nem onde fica a sessão eleitoral dele. Mas, aos poucos, o Tarcísio de Freitas vem tendo uma aprovação, é cedo ainda, são só 4 meses, eu repito, mas vem tendo uma aprovação que está chegando até a surpreender as pessoas, porque ele não tem feito malabarismos, ele não muito ao contrário de outros governantes, ele não faz muito espetáculo diante das medidas que toma, ele vai fazendo, vai tomando, vai assinando o que tem que assinar, e eu acho que nesse momento, se for feita uma avaliação, aí a avaliação dele vai ser muito boa, porque o Tarcísio, para mim, tem sido uma grata surpresa. 10 da manhã, 22 minutos, agradecendo o nosso ouvinte que participa hoje do Manhã Bandeirantes, aqui pelo WhatsApp 971021493, 971021493, como faz nesse momento o Edivalmir, que diz que não votou no Lula, mas não torce contra o país. Ele acredita que a esquerda tem essa mentalidade de ter torcido contra o governo Bolsonaro por 4 anos, mas na visão dele, o importante é torcer pelo país para que dê certo. Obrigado, Edivalmir, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Mensagem sempre muito bem-vinda, sempre muito bom ter a sua opinião. O nosso Manhã Bandeirantes, com os trabalhos técnicos na mesa de som do Danilo Capucci e com a central técnica do Lucas Pessoa, vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar de um projeto que começa hoje, uma operação que começa em Campinas, para acolher, atender a população em situação de rua. A gente vai falar mais sobre esse trabalho de assistência social logo depois do intervalo. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte
com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Óleo de soja lisa 900 ml, 5,90. Filé de tilápia saborear congelado 400 gramas, 19,98. Suco de uva Aurora integral 1,5 litro, 13,39. Álcool Flop 70, 1 litro, 5,69. Ofertas válidas até o dia 8 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 10 da manhã, 26 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, acompanhando também a situação de trânsito nas rodovias que cortam a nossa região. Hoje, previsão de horário de pico, principalmente a partir das 2 da tarde, contando até as 9 horas da noite, segundo a Polícia Militar Rodoviária, que é o momento mais intenso. Daqui a pouco a gente vai passar rodovia por rodovia, quantos veículos tem circulado nesses últimos dias e a estimativa para a volta, mas nesse momento não há nenhum trecho com lentidão, nem na rodovia Anhanguera, nem na Bandeirantes, nem na Dom Pedro. Então, quem estiver saindo eventualmente para curtir o feriado ou estiver planejando a volta ouvindo a Rádio Bandeirantes, vai fazer uma boa viagem nesse momento pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. E é bom deixar o carro em ordem, porque o que vai ter de feriado prolongado esse ano é uma grandeza, hein? Já tivemos o de Tiradentes, já tivemos agora o do Dia do Trabalhador, vem aí o de Corpus Christi, e claro que quem tem a possibilidade de viajar, de curtir, sempre vai fazer uma boa viagem quando tiver com um carro em ordem. E olha, a partir de hoje começa também em Campinas a Operação Inverno, um trabalho realizado para atender a população em situação de rua, para a realização de abordagens, entrega de cobertores e também buscar um encaminhamento a essa população. Quem está com a gente para falar mais sobre esse assunto, com imagem também para você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, é a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Campinas, Vandecleia Moro. Vandecleia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Olá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando no dia do trabalho, trabalhando um pouco, falando das ações que a gente tem aqui na Prefeitura. É um prazer. Gostaria que você falasse um pouco sobre como vai funcionar essa Operação Inverno e o foco principalmente com a população em situação de rua na cidade de Campinas. A Operação Inverno ela tem início hoje, dia 1º, e vai até o dia 30 de setembro,
ela tem como objetivo atender e acolher as famílias e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tanto aquelas que estão em situação de vulnerabilidade e estão em situação de rua, como aquelas que não estão. Então, a gente faz as abordagens, nós temos uma equipe de abordagem que chama SOS Rua. O objetivo primeiro é garantir que essa pessoa tenha acesso a um local adequado, abrigado do frio, para que ela possa dormir, para que ela possa ficar protegida, ter sua alimentação. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando ofertamos algo a ela é o abrigo. O abrigamento é a primeira oferta. Mas a pessoa é livre, se ela não desejar ir para o abrigo, aí sim nós fazemos a entrega dos cobertores. A equipe do SOS Rua, ela funciona agora na Operação Verão de domingo a domingo, ou seja, todos os dias, ininterruptamente, das 8 da manhã até a meia-noite, também podendo ser acionada pela população que vê alguém em situação de rua, que está muito frio e que deseja que faça essa abordagem, a gente vai até o local. É uma operação muito importante para que a gente possa garantir que essas pessoas possam ir para um local seguro e abrigado. Nessa época do ano, secretária, bom dia, o Edson, quem está falando, nessa época do ano tem sempre muitas campanhas. Eu sei que muitas entidades, muitas igrejas também fazem campanhas de arrecadação de roupas, de agasalhos, para poder ajudar também a prefeitura nesse esquema. Esse ano também essas campanhas vão estar em vigor, né, secretária? Oi, Edson, bom dia. Sim, nós teremos, então são duas ações que a gente tem que elas caminham juntas, tanto a Operação Inverno, que é o foco de ofertar abrigamento para as pessoas em situação de rua, como a campanha do agasalho, em que a gente arrecada doações de roupas, cobertores, e essa distribuição é feita não somente para as pessoas que estão em situação de rua, mas também para famílias que estejam passando por algum tipo de vulnerabilidade, nós também fazemos a entrega. O objetivo é o quê? É proteger a todos aqueles que precisam dessas baixas temperaturas. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a secretária de Assistência Social de Campinas, Vandecleia Moro, sobre a Operação Inverno que começa nesta segunda-feira. Secretária, há muitas discussões, inclusive na Câmara Municipal, com relação ao acolhimento a essa população de rua e especificamente ao número de moradores em situação de rua hoje na cidade de Campinas. Com essa operação, a Prefeitura pretende também mapear quantas pessoas hoje estão na máxima vulnerabilidade e como é feito esse acolhimento, porque a gente sabe que muitas delas são de outras cidades, não conhecem a cidade de Campinas ou às vezes não querem ir para um albergue, um abrigo, por conta de algumas regras que são destinadas nesse lugar. Como é que esse trabalho de acolhimento, de oferta de um cobertor, pode fazer com que a Prefeitura também tenha um balanço mais específico de qual a situação real hoje na cidade? Heitor, o foco da Operação Inverno não é a entrega de cobertores. O foco da Operação Inverno é a oferta de abrigo para todos aqueles que desejarem. Então, a equipe vai fazer a abordagem, então o foco é esse. Neste momento, o foco não é contagem da população, isso nós já fizemos o censo, fizemos logo no primeiro ano de gestão do nosso prefeito Dário, para que nós pudéssemos identificar onde está essa população. É claro que o SOS Rua tem um levantamento das abordagens, mas é importante ressaltar que o foco da Operação Inverno não é entrega de cobertores. O foco é oferecer abrigo para que aquelas pessoas possam ficar protegidas do frio. Caso elas não desejem, não aceitem o abrigamento, aí sim fazemos a entrega dos cobertores. Perfeito. Agora, desse censo realizado anteriormente, vocês têm o número, portanto, de quantas pessoas estão nessa situação e pelo número que vai ser realizado de abordagens, vai ser possível saber se a população de rua diminuiu ou aumentou? Não, nós fizemos o último censo no primeiro ano foram 932 pessoas em situação de rua naquele momento. Mas essa abordagem não dá para dizer quantas pessoas tem, porque a mesma pessoa ela pode ser abordada várias vezes. Então hoje, ofertou o abrigamento para uma pessoa que está em determinado local, amanhã vai ser ofertado de novo e vai ser ofertado de novo. Então, a gente acaba abordando a mesma pessoa mais de uma vez. Então, não dá para, nessa Operação Inverno, mensurar quantas pessoas estão saindo de rua, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a oferta de serviço. E essa campanha que vocês estão iniciando hoje, ela fica permanente durante todo o inverno, é isso, secretária?
Isso mesmo. Nós vamos até o fim de setembro com essa operação inverno, fazendo as abordagens. É claro que se houver o frio intenso, se o frio persistir, aí a gente pode prorrogar a campanha também, mas ela vai até o dia 30 de setembro. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com a secretária de Assistência Social, Vandecleia Moro, que fala sobre a Operação Inverno que começa hoje na cidade de Campinas. Secretária, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer ouvi-la e bom trabalho a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço, então, bom trabalho a vocês, a todos, e obrigada a todos os ouvintes. Um abraço. São 10 da manhã, 34 minutos, portanto, falamos sobre a Operação Inverno que acontece hoje. E foi importante esse esclarecimento por parte da secretária, porque a prioridade, né, Edson, é sempre o acolhimento da população, tentar buscar um encaminhamento a ela e, uma vez não aceito, aí sim trazer a assistência de imediato para que ela na rua também não sofra tanto, tenha mínimo ali de proteção para as temperaturas mais baixas. Paralelo a isso, há também a campanha do agasalho, que a gente fala daqui a pouco, mas a intenção sempre é tentar resgatar essa população de rua da melhor maneira possível. E o detalhe importante que a Vandecleia Moro nos apresentou, Heitor, é que a impressão, mais do que a impressão, a certeza que eu tenho, é que a pessoa em situação de rua em Campinas, ela está quase que se acostumando a essa abordagem, porque a Prefeitura de Campinas tem se mostrado muito presente em todas as campanhas, em todos os momentos. Então é na hora do frio, na hora da campanha, né, do agasalho, na hora da campanha da vacinação, na hora do censo. Antigamente as pessoas nem gostavam muito de ser abordadas, mas hoje, então as equipes são sempre as mesmas, as pessoas conhecem quem é que está abordando, fica mais fácil de você fazer um questionamento, de você fazer ali um checklist, vamos dizer assim, um questionário, porque as pessoas sabem quem é que está trabalhando, além da identificação, do colete e tal, mas aquela conversa, às vezes, quantas vezes você se dá melhor com quem você conhece há mais tempo, né? Você olha para a pessoa, já consegue identificar rapidamente. Então, eu tenho certeza que boa parte, se não 90% do resultado positivo do trabalho que é feito pela Secretaria de Assistência Social em Campinas deve ser ao fato de que as equipes são fixas e que sempre tem uma campanha direcionada às pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade máxima. E lembrando que a campanha do agasalho, ela também tem o seu valor, também tem a sua importância fundamental para a população que precisa desse atendimento, e a campanha desse ano, que tem um slogan "Quanto mais amor, mais calor", foi divulgada já também pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e está sendo preparada para dar início ainda esta semana, e a expectativa é para a doação no início oficial, que está previsto para o dia 5 de maio, com encerramento até o dia 31 de julho, e aí vão ser vários os pontos de doação deles, inclusive, no próprio Paço Municipal da cidade. E não custa nada você também deixar um agasalho dentro do carro, né? De repente tem sempre alguém pedindo alguma coisa, pedindo uma ajuda. Eu tenho visto ultimamente alguns, pelo menos na plaquinha de identificação que eles colocam, eu sou boliviano, estou precisando de ajuda. Então, se você tem um agasalho aí, ou se você tem 1 quilo de macarrão ou 1 litro de leite, já dá para a pessoa uma forma de você ajudar também, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que nessa época do ano há também um aumento considerável nos casos relacionados à saúde, principalmente das crianças. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto que fala sobre a sobrecarga do sistema de saúde durante o inverno. Muitos hospitais recebem pais que estão com os filhos adoentados, as doenças respiratórias acabam tendo um número muito mais alto nesse período do ano, e a reportagem da Bandeirantes explica como o sistema de saúde como um todo no país está lidando com esse período. Com a chegada do outono e do inverno, as doenças respiratórias costumam aumentar 30%, de acordo com a Associação Baiana de Medicina. Nesta época do ano, é comum haver baixa umidade, mudanças bruscas de temperatura e o aumento da poluição do ar, fatores que pioram o quadro de quem sofre com as doenças respiratórias crônicas. O pneumologista Guilherme Fontes explica que entre os principais casos estão rinite alérgica, asma, sinusite e bronquite. A qualidade de vida diminui quem tem rinite, que se agrava durante esse período do ano. A asma, que dá tosse, constricção torácica, chiado no peito,
E, adicionalmente, ainda tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito agudizada nessa época do ano. E, claro, uma das doenças que mais mata o Brasil, que leva a internamento, só que não no mundo. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados neste período, principalmente para crianças com menos de 5 anos e os idosos que estão com o sistema imunológico em formação ou já debilitado. O médico alerta que o ideal é reforçar as defesas do corpo para se proteger de formas graves da doença. Manter as vacinas em dia também é importante. Nós temos vacinas para criança, para adulto, higienização nasal todos os dias, para umidificar a mucosa e tornar mais resistente. Soro fisiológico e hábito de vida saudável, atividade física regular, alimentação saudável, uma boa noite de sono. Essas são medidas que nos ajudam a aumentar a resistência imunológica. A nutricionista Mariângela Ramos e a filha dela, de 7 anos, apresentaram tosse e coriza na última semana. Ela conta que o quadro tem atrapalhado o sono. A minha filha começou a apresentar um quadro, gripal e associado a muita tosse. E eu comecei a apresentar há uma semana, com dificuldade de dormir à noite. Tem sido bem complicado. Em casos de sintomas mais graves ou tosse que dure mais de 3 semanas, o médico deve ser procurado. 10 da manhã, 40 minutos. Passando aqui também pelo nosso WhatsApp, você continua participando com a gente pelo 971021493, 971021493. Agradecendo a Amanda do Jardim Campo Belo, que está nos acompanhando. Agradecendo também ao Fábio da cidade de Hortolândia, mandando mensagem pra gente. Tem mensagem chegando aqui também do Bruno Henrique de Campinas. Bom dia, Heitor Fredo e Edmilson. Parabéns pela volta do Manhã Bandeirantes Campinas na Rádio Bandeirantes. Um abraço ao Bruno Henrique de Campinas. Bruno Henrique, torcedor bugrino, tá feliz da vida. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Bruno Henrique é nome de craque, hein? É nome de craque. 2 craques, né? O ex-volante de Corinthians e Palmeiras e o jogador do Flamengo. O Edvalmir tá mandando aqui várias mensagens também, agradecendo ao Edvalmir, que já trouxemos aqui. Edvalmir é sócio. É sócio e sempre muito bem-vindo aqui. Deixa eu ver essa última aqui que ele mandou pra gente. Heitor e Edson, quando fazia tratamento de hemodiálise na clínica, é ofertado um lanche aos pacientes e eu sempre pegava o lanche e entregava a pessoas que encontrava nos faróis. Um dia, de frente à drogaria em frente ao Bob's, da Princesa do Oeste, um rapaz que dorme no canteiro estava, eu ofertei o lanche, ele pegou o saquinho, olhou e devolveu dizendo que não queria. Ele acabou dando risada e, infelizmente, o ouvinte aqui, mesmo fazendo esse gesto, acabou se entregando, né? Que rachei de rir, um pão com presunto e queijo e um pedaço de bolo. Pois é porque ele não estava com fome. Porque hoje eu cheguei na redação aqui para trabalhar, me ofereceram um pão com mortadela e eu estava com fome, eu peguei rapidinho. Se a pessoa está com fome, ela pega. Esse não pegou porque não estava com fome. As pessoas já acham que a gente é comunista, falar que a gente comeu pão com mortadela logo no feriado do Dia do Trabalhador, Edson Souza. Ah, mas me ofereceram e eu tava com fome e peguei. Estava ótimo, inclusive, o pão com mortadela. Obrigado, Edivalmir, nosso sócio aqui também no Manhã Bandeirantes e a todos que estão participando aqui na manhã desta segunda-feira, feriadão, com muita gente pelas estradas. Falei que ia trazer aqui um panorama de como estão as estradas nesse momento e também um balanço de como a Polícia Militar Rodoviária vem trabalhando. Muita gente voltando da praia, sistema Anchieta Imigrantes, com operação especial agora para a subida de quem foi curtir os dias e ainda está curtindo, né, o feriado prolongado nas praias do Litoral Sul. Cerca de 240 mil pessoas é a expectativa de passagem por todo o feriado, que termina hoje à noite, dentro da operação Subida. Já estará implantada a partir de meio-dia. Então, nesse momento, continua a operação normal de rodovias. Meio-dia vão ser 2 pistas para quem desce para o Litoral Sul e 8 para quem sobe. A expectativa de horário de pico, a partir, portanto, desse horário, meio-dia. Quem tiver, de repente, alguém que está na praia, está nos acompanhando, pode pedir para voltar um pouquinho mais cedo, que vai fugir desse trânsito, porque neste momento o sistema Anchieta Imigrantes não apresenta lentidão. No sistema Anhanguera Bandeirantes, desde sexta-feira e até o final da noite de hoje, expectativa da passagem de 709 mil veículos. O horário de maior movimentação hoje está previsto para a pista sentido capital. Nesse período mais frio, normalmente, o fluxo maior é de quem mora na capital paulista e quer curtir o feriado prolongado no interior. Então,
o trânsito vai ser mais intenso entre 2 da tarde e 9 horas da noite na pista sentido capital. E aí são vários os pontos que historicamente apresentam lentidão, geralmente próximo aos pedágios. Aqui na região tem o pedágio entre Nova Odessa e Sumaré, tem o pedágio na cidade de Valinhos e chegando à capital paulista tem também o pedágio de Caieiras. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, expectativa da Ecopistas, que é a concessionária que administra o trecho, de cerca de 400 mil veículos passando ao longo do feriado. Em direção ao interior, o fluxo foi mais intenso na sexta-feira. Então hoje, na pista contrária, entre 11 da manhã, daqui a pouquinho, e 10 da noite, é o horário previsto para mais congestionamento. Na rodovia dos Tamoios, trânsito esperado de cerca de 100 mil veículos até amanhã. Previsão de operação 2 pistas para descida e 2 pistas para subida, com a Polícia Militar Rodoviária também presente no local. No sistema Castelo Branco Raposo Tavares, 524 mil veículos devem passar até a noite desta segunda-feira, o fluxo mais intenso previsto das 2 da tarde até as 10 horas da noite. E no Rodoanel, o trecho oeste deve receber 860 mil veículos ao longo do feriado e muita gente vai passar nas estradas nesta volta para casa, principalmente a partir de 2 horas da tarde, é o horário previsto para o trânsito mais intenso no Rodoanel. Viagem no feriado, Edson Souza, é sempre uma boa, é sempre gostoso, mas exige sempre paciência, porque o trânsito na volta é bastante carregado e desafiador para o motorista. E o que a gente sempre pede também, além do que nós já falamos no início, de você verificar as condições do seu veículo, pneus, luzes, etc., antes de viajar, a volta também é importante. Saia um pouquinho mais cedo, né? Não precisa ficar até o pôr do sol. Saia um pouquinho antes, você vem com um pouco mais de tranquilidade, evita os horários de pico. E há uma estatística, Heitor, de que muitos acidentes acontecem também quando você está muito perto do seu destino final, porque você dá uma relaxada, depois daquela viagem intensa, você relaxa, e quando você relaxa, você perde um pouco do reflexo. Então, muito cuidado, escolha bem a hora de viajar, viaje com atenção, não coma comida muito pesada. Se você vai passar um tempo dirigindo, não consuma bebida alcoólica, isso a gente nem precisaria falar, mas a gente sempre fala, e venha com tranquilidade, você é importante para sua família. Agradecendo também as mensagens que chegam pelo 971021493. Se você estiver com alguma situação de trânsito aí próximo à sua casa, algum acidente, congestionamento, ajude a gente também a prestar serviço. O Leandro Ribeiro, por exemplo, disse que passou agora há pouco na região do Matão, em Sumaré. Trânsito tranquilo, sem problemas. Muito obrigado, Leandro, pela sua mensagem. Agradecendo também ao Marcos Silva Bedin, que está aqui desejando bom dia, bom feriado pra gente. E o ouvinte Bandeirantes participa também com mensagens de áudio na manhã deste feriado. Bom dia a todos, DJ Alê. Ed, é um prazer ouvi-lo novamente. Heitor Fredo. Obrigado. Parabéns a vocês pela volta do Manhã Bandeirantes, que antigamente era apresentado pela Juliana Caetano, com maestria e que vai novamente ser apresentado com maestria por vocês. É um grande retorno a Bandeirantes. Falando só um pouquinho sobre esse negócio do aumento do salário mínimo, R$ 1.320 no Dia do Trabalhador, para fazer lobby, enfim, essas coisas aí. Mas, na minha opinião, por tudo que foi aumentado no nosso país de valores, é muito pouco esse aumento. Grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê, pela participação, ouvinte da Bandeirantes, trazendo também a sua opinião, trazendo o seu ponto de vista nos principais assuntos que marcam este feriado. Aumento de salário mínimo, na prática, é sempre assim, né? O aumento real é muito pequeno, R$18, às vezes R$10, R$20. Na macroeconomia, aumentar R$5, R$10 sempre gera aquela discussão de mercado, se o Brasil tem condições ou não. Agora, de nada adianta ter o aumento real do salário mínimo se a inflação também estiver aumentando, porque daí o custo de vida no país é muito alto. O salário tem que ser medido pelo custo real de compra do trabalhador, o quanto ele realmente tem poder de compra, né? É para poder chegar no supermercado no final do mês, né, Edson, e fazer uma compra tendo ali o que a família precisa, conseguindo pagar as contas de casa, conta de água, conta de luz, e a gente sabe que esse valor ainda é muito inferior ao custo que se tem hoje de vida no Brasil. Mas
seguindo essa lógica do compromisso do governador Tarcísio de Freitas de aumento real em São Paulo e do presidente Lula no país, a expectativa é que isso siga nos próximos 4 anos, pelo menos, com aumento dentro e acima da inflação, nunca abaixo da inflação. Deixa eu voltar aqui à questão do trânsito, Heitor. Você tinha pedido uma colaboração dos nossos ouvintes. Eu quero aproveitar para dizer também que aqui no portal bandmulti.com.br tem uma informação importante, que a ANDEC está interditando nesta segunda-feira 2 vias no centro da cidade. Os bloqueios acontecem nas ruas Riachuelo e Boa Ventura do Amaral. Começou às 9 da manhã, vai até 1 da tarde. Na rua Riachuelo terá interdição total a partir do cruzamento com a Padre Vieira. E na rua Boa Ventura do Amaral terá bloqueio parcial no cruzamento com a rua Riachuelo. Importante esses bloqueios para que, inclusive, os agentes de mobilidade urbana vão monitorar o trânsito ali. É importante você evitar esse local, se você puder. Hoje também é feriado, né? Evite aí a rua Riachuelo e a rua Boa Ventura do Amaral. E olha, nas últimas horas uma tragédia foi registrada na cidade de Bragança Paulista, que também nos acompanha em AM 1170 FM 85.7. A queda de um hidroavião foi registrada com a morte de 2 pessoas em uma represa que é utilizada também como um local turístico, como um espaço para muita gente que tem casa na região bragantina e que foi curtir o feriado, e há registros também desse acidente com a queda de um hidroavião de pequeno porte que resultou na morte de 2 pessoas. O acidente foi ontem por volta de 2h40 da tarde no bairro da Serrinha. É uma área onde a Polícia Militar costuma fazer também um patrulhamento, mas ali não houve tempo, mesmo com a chegada rápida do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Águia da Polícia Militar e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para a retirada das 2 vítimas. Um piloto experiente, com 76 anos, e um passageiro de 74 anos. Já há o trabalho sendo investigado também por parte da Aeronáutica, além da Polícia Civil. Um acidente que você vai acompanhar com mais informações, inclusive a partir da 1 da tarde, dentro do Acontece, hoje apresentado pelo Gustavo Gimenez, na tela da Band+. Mais cedo apresentamos o Bora São Paulo e daqui a pouco, 1 da tarde, tem Gustavo Gimenez também trazendo atualização sobre esse acidente. Num primeiro momento, inclusive, havia informação de que 4 pessoas poderiam estar presentes na aeronave. A informação não foi confirmada após a localização dos 2 corpos. Houve a identificação, o piloto era Renato Fernandes de Oliveira Júnior, de 72 anos, piloto super experiente, e o passageiro Horácio Morales, um senhor de 74 anos. Eles ficaram presos no interior da aeronave e você vai acompanhar na tela da Band, 1 da tarde, essa imagem. O hidroavião ele tem ali a possibilidade de fazer um pouso sobre a água. Era isso que estava sendo planejado, mas no momento em que o avião toca a água, ele embica e acaba afundando sem chance para que as vítimas tivessem tempo de reação. A polícia não soube informar a causa ainda do acidente, se foi uma falha mecânica, se foi um erro humano, se foi algum problema no procedimento, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já foi notificado e hoje vai realizar a inspeção na aeronave que foi retirada da água ontem pelo Corpo de Bombeiros. Esse modelo de aeronave, ele poderia fazer o tipo de voo para recreação. Ele não é autorizado para táxi aéreo. Também está sendo feita a análise de qual era o tipo de voo que foi contratado para esse momento em que o acidente aconteceu. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, vão ser submetidos ainda a exames necroscópicos antes da liberação para a família. A cena é muito triste, muito forte, mas quando há um registro, Edson Souza, de gravação de um acidente, normalmente a investigação é mais rápida. Porque quando há um acidente aéreo, muitas vezes o trabalho é feito com poucos elementos, com o que sobra do avião, com o que sobra da aeronave apenas. Quando há um vídeo, você que nos acompanha pelo YouTube, inclusive, assiste nesse momento o vídeo do exato momento em que o avião toca na água e acaba embicando na represa. Quando isso acontece e há um registro como esse, a investigação normalmente é facilitada para os órgãos competentes. E no caso, a gente vê a imagem, né? Não é diferente de
Diferente de uma queda em solo, por exemplo, o avião praticamente fica espatifado, você não consegue recuperar nada. Mas ali você vê o pouso é feito na água, né? Ele embica, como você disse. Então, não sou técnico, não tenho essa experiência, mas a impressão que eu tenho é que todo o material ali pode estar muito bem preservado, inclusive os diálogos, né? Que se por acaso houver algum com o comandante ali da aeronave. E a gente não vê muito hidroavião, a gente está acostumado mais a ver hidroavião em filmes, não é, Heitor? A gente não costuma olhar assim para o céu e ver um hidroavião. Então, quando eu tive notícia desse acidente ontem, fiquei até surpreso, mas ali é uma represa e, é claro, o jeito de pousar ali só se for com hidroavião mesmo. 10 da manhã, 54 minutos, Nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Acontece 1 da tarde com Gustavo Gimenez na tela da Band. Aliás, hoje não teremos a nossa edição local do Brasil Urgente em função da transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 4 da tarde a bola vai rolar para Londrina e Criciúma. E o primeiro jogo da 4ª rodada já. Já está aqui, acelerado o Campeonato Brasileiro da Série B. A 3ª rodada terminou ontem. Você acompanhou, inclusive, na tela da Band, 2 partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro jogo do Sport, um dos candidatos ao acesso, ficou no empate 0-0 com o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Você acompanhou também na tela da Band a vitória do Ceará no Frasqueirão contra o ABC, 2-1 em Natal. Que jogaço, hein? Torcida presente no estádio, aquele clima de jogo grande mesmo que você acompanhou na Band. Ontem tivemos o encerramento ainda com a vitória do Vila Nova 1-0 sobre o Juventude. E hoje, portanto, às 4 da tarde, tem Londrina e Criciúma. O Criciúma é um dos 4 times com 100% de aproveitamento na Série B, junto com o Vitória, Guarani e o Botafogo de Ribeirão Preto. Por isso, não teremos hoje a nossa edição local do Brasil Urgente, que volta amanhã às 4 da tarde. Com este mesmo que vos fala. E depois do intervalo, tem mais informação aqui na nossa manhã, no microfone da Rádio Bandeirantes. Tem que ficar esperto com a Série B, porque você fala assim, são 38 rodadas, agora já não são mais 38, já são só 35. Vai deixando de passar o tempo, depois fica complicado. Campeonato de pontos corridos, toda rodada vale 3 pontos, isso faz a diferença no final e a gente volta já aqui na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Tem ingrediente novo na 10ª temporada do MasterChef Brasil. Eu, Rodrigo Oliveira, estou muito feliz em estrear como jurado e vim aqui dar um aviso importante. Muita gente conhece meu lado bonzinho, mas se alguém vacilar comigo na cozinha, o caldo vai entornar. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil. Estreia terça, 10h30 da noite, na Band. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio, com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E na quarta-feira, o Guarani vai encarar o Juventude às 19 horas em Caxias do Sul. Jogos da quarta rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, ala, ala, Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Das da manhã, 59 minutos, quase virando o nosso relógio para daqui a pouco o quinto sinal marcar 11 da manhã, nesta segunda-feira, dia 1º de maio. Você acompanha o Manhã Bandeirantes. A partir de hoje, neste horário, estaremos com um giro de notícias da nossa região, mas ainda com muita atenção ao noticiário político, econômico também, de Brasília, do Brasil, e contando sempre com a sua participação, agradecendo a mensagem da Valquíria Barbieri pelo WhatsApp 971021493, agora 11 da manhã, o quinto relógio marcando. Ela escreve pra gente, Edson: bom dia, parabéns, pois hoje é o Dia do Trabalhador, e ela está nos parabenizando por estarmos trabalhando nesse feriado, estendendo também a nós, Edson e eu, ao Lucas Pessoa, ao Danilo Capucci, que estão aqui ajudando a gente. O Lucas nos trabalhos técnicos na Central Técnica, atento com as imagens, e também o Danilo Capucci, todos nós aqui fazendo o nosso Manhã Bandeirantes. Primeiro dia de Manhã Bandeirantes hoje, Edson Souza. Beijo, Valquíria. Valquíria também é sócia, viu? E tá sempre acompanhando, e é sempre legal a sua participação, a sua mensagem. Olha, a gente tá monitorando também o trânsito nas rodovias. Falei de alguns dos corredores, de algumas das pistas. Não citei ainda a rodovia Dom Pedro. A informação neste momento para você que vai precisar passar pelo corredor, que inclui também o anel viário Magalhães Teixeira e que inclui também a rodovia Zeferino Vaz, é que a condição de trânsito é boa nesse momento. Não há nenhum ponto de interdição. Há sim equipes atentas da concessionária e viaturas da Polícia Militar Rodoviária espalhadas por diferentes trechos da pista, mas quem precisar passar pelo corredor Dom Pedro nesse momento, além da boa visibilidade, vai ter também boas condições de trânsito. Está chegando a hora de o projeto do arcabouço fiscal finalmente sair do papel e chegar ao Congresso. No começo do mês de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a votação da proposta do novo arcabouço fiscal vai acontecer até o dia 10 de maio. O governo está otimista para que, quem sabe antes desse prazo, o arcabouço fiscal já esteja em pauta e seja aprovado por uma maioria simples, como deve acontecer no plenário. Ontem, em entrevista ao canal Livre da Band, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou o que pensa a respeito do projeto do arcabouço fiscal e mais. Detalhou também a opinião a respeito da mudança prevista para a lei trabalhista, a reforma tributária. A reforma tributária é o trecho que a gente vai trazer também. Tarcísio disse, primeiro, que o arcabouço fiscal deve ser aprovado e que a proposta, dentro do que poderia se esperar do governo do PT, na visão dele, é positiva. E com relação às polêmicas que a reforma tributária geram para o Estado de São Paulo, Tarcísio também foi enfático e nós vamos ouvir esse trecho. Olha, eu entendo que o projeto do arcabouço fiscal é limitado, mas era talvez o que era possível dentro das questões ideológicas que cercam o governo do PT. Acredito que vai passar pelo Congresso. Está todo mundo entendendo a necessidade de a gente ter uma baliza fiscal, porque o compromisso com a solvência é fundamental para a gente ter uma perspectiva de crescimento. Mas entendo que esse projeto ele pode ser modificado, principalmente no que diz respeito ao desincentivo para o crescimento da despesa. Os instrumentos de desincentivo ao crescimento da despesa são muito fracos, ou seja, a gente não cria qualquer tipo de servidão para o governo, e é um projeto que lá
está muito lastreado no aumento da receita. Qual é a dificuldade de estar lastreado no aumento da receita da maneira que está? É que dificilmente eles vão conseguir materializar esse aumento da receita como estão planejando. A gente tem que lembrar que outras iniciativas, ou iniciativas semelhantes às que eles estão propondo, já foram tentadas no Congresso em outras oportunidades e não passaram. Então, acho muito difícil se chegar aos 130, aos 150 bi, como está sendo hoje ventilado, para fazer frente à necessidade de receita para manter esse arcabouço de pé. Porque no passado, os governos de São Paulo foram sempre contra iniciativas de reforma tributária e essa era a questão capital. Era a questão da tributação na origem, né? Como São Paulo era o grande originador de carga. A gente não tem medo da tributação no destino. Eu entendo que está na hora da gente virar essa chave e São Paulo vai apoiar a reforma tributária mesmo com a tributação do destino. E não poderia ser diferente, nós temos o maior mercado consumidor do Brasil, nós temos 22% da população brasileira no território de São Paulo. Por mais que a gente perdesse um pouquinho de receita no início, nos primeiros anos da reforma, no médio e longo prazo a gente ganha. E mais, a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal, que eu equalizo as condições, que eu igualo as regras de ICMS, São Paulo naturalmente, pela infraestrutura que tem, pela população que tem, pela capacidade que tem, vai se destacar. E pelas simulações que nós estamos fazendo, a gente não vai perder mesmo com essa questão da tributação de destino. Para mim, a grande questão da reforma tributária não é essa. É a seguinte, a regra tem que estar toda colocada desde o início. A gente não pode também assinar um cheque em branco. Por mais que haja a boa vontade e o sentimento da necessidade premente de aprovar a reforma tributária, a gente não pode aprovar a reforma tributária remetendo vários temas para a lei complementar. A gente precisa saber exatamente o que a gente vai estar aprovando, porque depois a gente muda o quórum e aí a gente pode prejudicar estados que têm uma importância econômica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de uma inteligência, porque se eu quero tributar menos a indústria, eu vou ter necessariamente tributar mais outros setores que são muito fortes no Congresso e que tradicionalmente são subtributados. De todo o imposto arrecadado no Brasil, 41% da carga tributária sai do estado de São Paulo. Esses recursos eles são repassados aos estados, que transformam esse dinheiro em benefícios fiscais para levar às empresas. Isso que o governador Tarcísio de Freitas diz com relação a uma virada de chave, porque o estado de São Paulo já vinha há algum tempo tentando frear essa reforma tributária, na verdade, já vem mudando o discurso desde o ano passado, ainda com o governador Rodrigo Garcia. Ele, inclusive, durante o período de campanha, se reuniu com várias entidades que representam a indústria e o comércio da cidade de São Paulo, como, por exemplo, a Associação Comercial na capital paulista, dizendo que numa eventual reeleição, o então governador Rodrigo Garcia não seria contra esse projeto. Isso significa que São Paulo já estava se preparando com os seus empresários para, eventualmente, quem fosse o vencedor da campanha, tivesse a aceitação da reforma tributária. Porque se fosse Rodrigo Garcia, ele já estava apto a isso. Se fosse Fernando Haddad, ele seguiria a mesma pauta do governo federal do PT. E no caso de Tarcísio de Freitas, ele também se mantém fiel a essa base. É interessante ver quando um governante assume o poder que ele respeita alguns acordos feitos anteriormente e que ele também entende que São Paulo pode ganhar a médio e longo prazo essa quantia que eventualmente perca no momento inicial de uma aprovação de reforma tributária. Isso mostra que São Paulo está, nesse momento, o governo do estado como um todo, alinhado a não apenas o que o governo federal vem apresentando, mas ao que principalmente os empresários dos setores já entendem que seja fundamental para esse momento, para um crescimento econômico, Edson. O que eu acho também, Heitor, é assim, eu não acredito em mágica, sabe? Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, a corda tem que ser puxada para o mesmo lado. Então, por exemplo, uma coisa que é básica, se na sua casa, por exemplo, se sai mais dinheiro do que entra, você quebra. Então, você não precisa ser nenhum mágico para pensar isso. Na semana passada,
no Band Cidade, nós exibimos uma reportagem de uma grande rede de shopping center aqui em Campinas que está oferecendo 300 vagas de emprego. E o economista, ele diz assim, olha, é uma roda que gira. Então, por exemplo, você dá emprego para uma pessoa, ela recebe dinheiro, ela gasta naquela loja, a economia vai girando, entendeu? Mas todo mundo pensando do mesmo lado. Então, se na hora de votar o novo valor da taxa Selic, todo mundo estiver pensando do mesmo lado, o Banco Central pensando do mesmo lado, os que votarem as leis pensarem numa economia para o país, pensar numa redução de tributos, pensar realmente numa reforma tributária. Se todo mundo pensar, é isso que eu fico cobrando das autoridades, que todo mundo se sente ao redor da mesa e fala assim, gente, o que nós temos que fazer para esse país voltar a um crescimento, voltar a ser o que era. Porque se cada um ficar pensando no seu umbigo, cada um quiser ficar puxando a brasa para a sua sardinha, a gente vai continuar navegando em círculos, como tem sido feito nos últimos anos na nossa economia. O Tiago Prudente, que hoje está de folga, mas está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes, está também comentando aqui que o grande desafio da reforma agora vão ser os municípios, porque os prefeitos estão pressionando deputados para não perder a receita. E a gente sabe que muitas vezes os deputados têm compromissos muito mais fortes com os prefeitos nas cidades onde eles têm as bases e onde eventualmente eles estão planejando campanhas também para o ano que vem, do que com o governador do estado e muito menos do que com o presidente da República. Então não está tão... O fato dos governadores entenderem a necessidade da reforma tributária não é garantia ainda de que os deputados vão comprar essa briga também, viu, Edson? E também tem, você vê, por exemplo, o ex-prefeito Jonas Donizete era o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Agora o atual prefeito, o Dário Saad, também tem um cargo nessa entidade. Quer dizer, todos eles, quando vão para a mesa de negociação, eles pensam, pera um pouco, eu não posso, minha cidade não pode ser penalizada, porque... Você arrecada, se você arrecada e manda tudo para o Estado, acaba sendo um saco sem fundo. Você arrecada e não consegue trazer de volta os benefícios para o seu município. Então tem sempre essa preocupação, sempre essa reforma. E aí o Tiago tem razão quando ele fala, porque o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da federação, ele acaba puxando todo o sentido da economia para ele. Então, o que se faz em São Paulo acaba sendo copiado para o resto do país. E se, no caso do arcabouço fiscal, a Arthur Lira já havia dado uma data limite para o dia 10, como sendo a expectativa de votação, dia 10 agora desse mês de maio que começa hoje, no caso da reforma tributária, Arthur Lira vem dizendo que tem a intenção, uma vontade política no Congresso e no governo para votar o quanto antes esse que ele considera ser o tema mais importante do ano. Parece que todo mundo está acreditando nesse arcabouço fiscal, né? É preciso que isso agilize logo, porque eu tenho a sensação, viu, Edson e amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que se não aproveitar esse momento agora, em que há um interesse político em se debruçar sobre esse tema, daqui a pouco começam as CPIs. A CPI do MST é onde a oposição vai tentar conseguir fazer mais barulho. A CPI do dia 8 de janeiro é aqui o governo, a situação, vai tentar mostrar o que viveu nos primeiros dias. E aí pode ser que o foco do Congresso mude. CPIs, mesmo quando elas não chegam a grandes avanços de investigação, elas geram uma repercussão enorme nas redes sociais, no noticiário político, na conversa de padaria do dia a dia. Então, a impressão que me dá é que se essas reformas que agora estão sendo bem aceitas pela oposição, pelo governo, num diálogo muito até favorável, pela opinião pública, né? Inclusive pela opinião pública, se elas não forem colocadas logo em pauta, daqui a pouco elas vão ser engolidas pelas CPIs que aí virão. Tem que aproveitar esses momentos iniciais aí de calmaria. Ainda bem que o Ricardo Salles não está mais no governo, senão ele ia falar assim, tem que aproveitar e deixar passar a boiada, né? Essa frase deu o que falar. E o ouvinte da Rádio Bandeirantes continua participando com a gente pelo 971021493, agradecendo a mensagem que chega aqui, olha que bacana, Edson, da Antonieta. Ela escreve Antonieta. O seguinte: ótima participação do Edson. Não dá para ele participar todo dia? Seria muito bem-vindo aqui conosco, viu, Edson Souza? Se cuida, Tiago Prudente. Vamos agregar ao elenco. Aqui o Manhã Bandeirantes é coração de mãe. Sempre cabe mais um, sempre cabe a sua participação e sempre cabe também mais informação. Preste atenção nesse dado que eu vou dizer para você agora.
O golpe da compra confirmada teve um aumento de 75% no Brasil. O que é o golpe da compra confirmada? Quando você entra em uma página, muitas vezes acreditando estar em um site consagrado, sério, de uma empresa séria, mas às vezes que também é vítima, que tem apenas o domínio copiado e usado por uma empresa criminosa. Eu caí numa dessa aí. Eu quero saber esse detalhe aqui, quero saber essa história. O estudo que foi feito recentemente aponta que esse número vem aumentando. É um anúncio falso que você deposita algo que você não recebe depois, ou às vezes um produto que você compra, mas ao chegar na sua casa não é aquilo que você espera. Conte seu relato, Edson Souza, que depois tem uma reportagem que a gente vai trazer também. Eu comprei um tênis, até estava conversando ali com a Didi, minha colega de edição, a Ingrid Lopes, que está de folga nesse feriadão. Estava mostrando para ela um site que você pensa, vou falar aqui o nome, não tenho compromisso com ninguém, eu vou dizer aqui, eu pensei que estava hospedado no Mercado Livre, porque tinha toda a indicação ali de que era no Mercado Livre. Eu comprei o tênis, pergunta se entregaram. Não entregaram. Aí o que eu fiz? Eu liguei no cartão de crédito, e essa é a dica que eu quero dar, liguei no cartão de crédito e disse assim, olha, eu não reconheço essa compra. Ao não reconhecer a compra, eles tomaram duas atitudes. Primeiro, bloquearam meu cartão de crédito, porque se eu não reconheço a compra, teoricamente tem alguém usando o meu cartão, e me devolveram o dinheiro. Não era muita coisa, não, era coisa de R$190. Eu ainda falei para Marley, minha esposa, falei, vou comprar parcelado que eu estou meio desconfiado. Se depois de pagar uma ou duas parcelas não vier o produto que eu comprei, eu vou contestar a compra. Contestei a compra, cancelaram meu cartão de crédito, enviaram outro e o dinheiro foi restituído. Essa é a dica que eu quero passar. A reportagem da Rádio Bandeirantes encontrou histórias como essa que você ouve a partir de agora. Era para ser mais uma compra de mercado das muitas que a Vitória Araújo, que é executiva, faz pelo aplicativo. Mas dessa vez, ao receber os pacotes, uma surpresa. Eu olhei, mas cadê todas as sacolas? Aí eu fui abrir, eram dois pacotes de macarrão, espaguete e 2 garrafas de água. Você só fala com uma máquina no aplicativo. Infelizmente, não é uma pessoa que te responde. Não teve jeito. O aplicativo não ressarciu e a consumidora teve que arcar com o prejuízo do golpe. Foi 370, mais ou menos, só que aí, pelo que eu recebi, eu calculo uns R$300 aí de perda. Eu recebi um retorno de uma pessoa falando que como eu tinha disponibilizado o código para o entregador, a responsabilidade era minha e eles não tinham o que fazer. Mesmo sob a alegação de que o consumidor confirmou a entrega dos produtos, ao passar o código para o entregador, ainda há um álibi que favorece a vítima. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Como explica o advogado especialista em defesa do consumidor, José Eduardo Tavolieri. Se porventura a compra que chegou não é aquela, o consumidor ele pode simplesmente utilizar desse direito de renúncia, devolver o produto e solicitar o reembolso daquilo que ele efetivamente pagou. O golpe das encomendas também aconteceu com as compras de mercado da Solemar Leite Alves, que é encarregada de limpeza. Eu não consegui contato pelo aplicativo. Quem ressarciu, quem me deu as coisas que eu tinha feito o pedido foi o próprio supermercado. Por meio de nota, a RAP disse que quando é comprovada a fraude por um entregador, ele é automaticamente banido da plataforma e que foram criadas e implementadas regras que identificam o perfil do fraudador. A plataforma não soube informar porque os canais de atendimento aos clientes não solucionaram o caso da Vitória. Já o iFood disse que não pode comentar o caso da Solemar sem a nota fiscal ou cópias de tela das transações feitas com o aplicativo. Agora são 11 da manhã, 17 minutos. Pelo WhatsApp 971021493, a ouvinte Lígia, moradora do distrito de Sousas, diz pra gente que passou um final de semana com muito aperto por falta d'água na região e quer tentar entender o que aconteceu, por que as torneiras ficaram secas no distrito de Sousas. Para responder a pergunta da Lígia e de muitos ouvintes que estão nos acompanhando agora na Rádio Bandeirantes, conosco aqui no estúdio está o Gustavo Gimenez, do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele que daqui a pouquinho, 13h, vai apresentar o Acontece nessa edição de feriado. O que é que aconteceu em Sousas, Gustavo? Bom dia para você. Oi, Heitor. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, houve um vazamento ali entre as ruas Antônio Prado e Helena Cabrim. Por causa disso, pelo menos 3 bairros do distrito ficaram sem água neste domingo e a previsão é que
o serviço só seja de fato retomado, concluído como devidamente por volta das 9 horas da noite. Ainda de acordo com a autarquia, né, a Sanasa no caso, o registro teve que ser fechado e por causa disso mesmo, né, as equipes estão ali trabalhando para resolver, para fazer o reparo emergencial o mais rápido possível. Bairros afetados, basicamente, Parque das Hortênsias, Arboreto Jequitibás e também o residencial Cândido Ferreira, todos os bairros ali no distrito de Sousas. A interrupção do abastecimento de água ocorre nessa região, né, do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que é inclusive referência em saúde mental. Em nota, a Sanasa disse que há um plantão destinado exclusivamente às necessidades de hospitais, né, porque muitas das vezes essas instituições já contam com a caixa d'água, assim como imóveis contam. Se não houver, Edson, né, o reparo o mais rápido possível, ainda assim vai ser prestado um serviço como a Sanasa assim o faz nessas ocasiões. Portanto, normalizado mesmo esse serviço o mais rápido possível, a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais detalhes. Agora, uma triste notícia que também marca esse começo de semana vem da cidade de Mogi Guaçu. Outro caso registrado de feminicídio e dessa vez o autor desse crime, segundo a polícia, é um idoso e a vítima, uma senhora de 70 anos, ele um homem de 76. O que aconteceu? O que a polícia já sabe dessa história, Gustavo? E o casal, Heitor, estava junto há 52 anos. Esse foi o relato, inclusive, dos familiares, né? Para a gente entender, essa mulher de 69 anos foi morta com um tiro pelo marido dentro da casa deles ali no bairro São Carlos, em Mogi Guaçu. De acordo com a SSP, o homem, né, de 77 anos foi preso em flagrante ali mesmo na casa e confessou o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, os vizinhos acionaram a PM depois de ouvirem barulho do disparo. Quando os agentes chegaram no local, encontraram a vítima no sofá, já sem vida, com ferimento de bala na cabeça. O autor do crime disse que tentou se matar, mas a arma falhou. Caso, portanto, registrado e que já está sendo investigado. A arma usada nesse crime é uma espingarda calibre 28 que foi apreendida. O filho do casal disse à polícia que os pais sempre tiveram uma relação conturbada, com muitas discussões e violência, porque esse homem de 77 anos bebia muito. O filho foi até a casa, né, a residência do casal, o pai estava sob efeito de álcool e o homem vai permanecer preso, portanto. Seccional de Mogi Guaçu está respondendo por isso e o caso é apurado como feminicídio, né? De fato, a vítima vai ser sepultada amanhã, terça-feira, na cidade de Rio Claro. Uma história que chocou ali a vizinhança, né, do bairro São Carlos, em Mogi, principalmente, né, pela idade das pessoas, né, e principalmente pelo tempo, né, 52 anos de união e um casamento muito conturbado. Fica até difícil a gente comentar alguma coisa, porque você vê o que pode dar errado, o que poderia dar errado numa relação de 52 anos. É evidente que sempre tem alguma coisa, né? Quem é casado sabe que não é sempre um mar de rosas, sempre há um ou outro problema. Mas a promessa que você faz quando você se casa é de caminhar juntos, né? E não que o problema, que as pessoas se unam para resolver o problema, e não que o problema sirva para separar as pessoas. Agora, o problema da bebida é um vício mesmo. As pessoas dizem por aí que é sem vergonhice, mas não é. É um vício e é incontrolável na maioria das vezes. Se não houver uma ajuda, você vê esse senhor, mais de 70 anos, eu não sei quanto tempo os familiares tentaram ajudá-lo a sair desse vício. E agora acaba... Poxa vida, imagina o quanto que a pessoa está fora dela. Você pegar a espingarda e atirar numa pessoa que vive há 52 anos com você. Cara, fica difícil até de comentar. Gustavo Gimenez, esses serão alguns dos destaques do Acontece. 13h, você hoje também apresenta na folga merecida de Walter Sena, o Band Cidade, às 6:50 da noite.
E amanhã comanda o Bora São Paulo, que todas as manhãs é a sua companhia para quem tá saindo de casa, para quem tá saindo pro trabalho, para estudar. Né? É um show, né? O Bora São Paulo é um showman, né? É um programa muito agradável porque ele presta serviço e faz companhia ao mesmo tempo, viu, Gustavo Gimenez? É isso, com toda certeza estaremos juntos então, prestando serviço amanhã cedinho no Bora. Enquanto isso, hoje a missão ainda é longa, né? Tem bastante coisa para fazer. Só tá começando. Exatamente, o Edson vai me acompanhar nessa missão longa. Eu quero aproveitar agora e agradecer aqui ao vivo e em cores o pão com mortadela que você proporcionou para nós. Nada mais justo, né? Para um fornecedor do lanche matinal. Exatamente. E aí o Edson me acompanha com o Spot à noite também no Band Cidade. Eu espero por vocês um ótimo dia. Obrigado, Gustavo Gimenez, trazendo informações também da nossa região de Campinas e ainda no portal bandmulti.com.br você tem o seguinte destaque: a Guarda Municipal localizou neste final de semana uma casa de jogos de azar, também conhecida como bingo. Perto da minha casa. Ali foram apreendidas máquinas, dinheiro e também talões de cheques. Ninguém foi preso, no local foram encontradas 93 máquinas de jogos. Tinha uma lá que diziam que estava acumuladinha já, estava batendo na trave para bater preso. Usa cheque ainda? O mais impressionante da história é a apreensão de folha de cheque. De acordo com informações da Guarda Municipal, os GMs receberam uma denúncia sobre cárcere privado ali no Jardim Aurélia, em um imóvel onde, na verdade, estavam localizadas todas essas máquinas com 90 pessoas nesse espaço. 8 eram funcionárias. 82 pessoas estavam jogando naquele momento. Os guardas municipais apreenderam quase 15 mil reais em dinheiro, quase 7 mil reais em cheque e 3 máquinas de cartão. A perícia esteve no local, as pessoas que estavam na casa de jogos foram levadas e foi lotação máxima nas delegacias. 1º Distrito Policial e 4º Distrito Policial, onde há o plantão também aos finais de semana. Ninguém fica preso com apreensão de máquina, porque é considerada contravenção penal e a gente sabe que muitas vezes você desinstala o bingo, passa uma semana, se não é no mesmo endereço, é em um local muito próximo. Lembrando que em 2022, em fevereiro do ano passado, entrou em votação na Câmara dos Deputados um projeto que foi aprovado por 246 votos contra 202 para legalizar os jogos no Brasil, como cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado. Em seguida, a sessão foi encerrada e o caso encaminhado para o Senado. E ali travou, porque foi instalada uma frente parlamentar contra os jogos de azar e os senadores dessa frente descartaram votar o projeto que libera cassinos e bingos no Brasil. Isso poucas semanas depois da votação na Câmara Municipal. Há uma pressão muito grande, principalmente da bancada evangélica, para que esse projeto não entre em votação. A questão é, você tem um bingo instalado numa região central de Campinas. Há outros muitos bingos que às vezes estão operando normalmente, sem recolhimento de imposto, com essa arrecadação toda, quase 15 mil reais apreendidos só no sábado, quase 90 pessoas jogando, e a sensação que me passa é que os bingos vão continuar e o país vai deixar de ganhar dinheiro. Em Campinas, a impressão que eu tenho, Heitor e ouvintes do Manhã Bandeirantes, é que já houve muito mais bingos. Eu tenho notícia de que muitas casas de bingo haviam sido fechadas e, para mim, não tinha nenhuma aberta mais. Fiquei surpresa quando da descoberta desse bingo lá na região do Jardim Aurélia. Mas deixa eu mudar o assunto aqui e dizer para você que hoje, Heitor, Dia do Trabalho, também é celebrado os 80 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. É uma data importante. O feriado foi instituído em 1924 por Getúlio Vargas e marca a data, anuncia a lei em benefício dos trabalhadores. É importante dizer que hoje estamos celebrando 80 anos da CLT, quer queiram, quer não, é uma garantia para o trabalhador. E o nosso Manhã Bandeirantes desse feriado 1º de maio fica por aqui, agradecendo muito a participação do Edson Souza, hoje na folga do Thiago Prudente, que estará de volta amanhã. Thiago, que nos ouve em 85.7 na região do Taquaral neste momento e que amanhã estará com a gente novamente aqui no Manhã Bandeirantes. O Edson Souza você confere hoje às 6:50 da noite dentro do Band Cidade, falando de esportes, vai repercutir a rodada da Série B sem dúvida nenhuma, inclusive com
o empate amargo da Ponte Preta e a bela vitória mais uma vez do Guarani. Guarani 100% e jogadores da Ponte Preta um dando cabeçada no outro. Nunca vi isso na minha vida. Mais sobre a partida entre Ponte Preta e Chapecoense, sobre a bela campanha do Guarani, você confere a partir de agora com Carlos Batista no comando do Nossa Área, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. É ele. Cadê? Manda uma origem pra mim. A origem! Ah, que é isso, olha lá. Carlos Batista já se preparando, já entrando no personagem para daqui a pouco falar de esportes aqui na Rádio Bandeirantes. A gente volta amanhã com a mesa de som de Danilo Capucci e a central técnica de Lucas Pessoa. Um grande abraço a você. Obrigado pela sua audiência. Semana passada eu mandei um A Origem, hoje foi Edson Souza. Batista, por favor, ensina como é que faz. Heitor, gostei do entrando no personagem. Entrando no personagem, porque ele chega todo formal e daqui a pouco... Eu também faço isso no Brasil, gente. Eu entro no personagem. Grande abraço pra você, pro Edson Souza. A origem! Vem aí, Carlos Batista com Nossa Área. Um grande abraço e um bom feriado a todos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 11h31, os destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani vence Ituano por 1-0 e segue invicto na competição com 3 vitórias na Série B. No momento, ocupa a segunda colocação por conta do saldo de gols. 7-8 do Vitória. Diogo Matheus marcou o segundo gol na temporada e é o 7º com a camisa do Guarani.